E eu quero também conhecer os nossos visitantes. Estou vendo alguns visitantes, você pode me dar só um tchauzinho assim? Gente, coisa mais linda! Tem visitante desse lado aqui? Coisa mais linda. Ih, gente, só eu que estou vendo. Quem está lá atrás, o povo não está vendo. Quem está aqui na frente só vê uns dedinhos assim. Vocês podem ficar de pé? Vai que eles querem, né? Só ficar de pé, só para a igreja conhecer. Olha que coisa mais linda, gente. Olha lá para trás, olha para frente. O que a igreja vai dizer para esses queridos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Se quiser, pode ficar com a gente. Muito obrigada. Nós amamos vocês, amém? Nós vamos estar agora com a nossa palavra às crianças. Oi, Sofia. Tudo bom, que linda? Tem um cultinho lindão lá embaixo. Pode descer com a mamãe para a mamãe te levar, tá? Todas as crianças têm um cultinho maravilhoso na linguagem de vocês. Vocês podem descer, ó. Lá com a tia Bia. Dá um tchau aí, tia Bia. Olha lá. Podem descer com a tia Bia. As tias estão todas lá esperando vocês. Culto abençoado, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe as tias. Quero estar convidando aqui o Marcos para estar orando pelo nosso amado pastor Roberto, que vai estar ministrando a palavra agora. Amados, mesmo assentados, levanta as suas mãos para cá, para a gente estar abençoando aqui a vida do nosso pastor, amém? Pai, eu te peço nesse momento, Senhor Deus, que tu possas, ó Pai, tirar, Pai, tudo aquilo, Pai, que está assim, tirando, Pai, do foco aqui, os meus irmãos de ouvirem a palavra, Pai. Que tu possas, Pai, Senhor, assim, estar abençoando, Pai, assim, a vida do nosso pastor Roberto, Senhor Deus. Pai, este que completou mais um ano de vida, Pai, aqui na tua casa, na tua presença, Pai, servindo, Senhor Deus, assim, fielmente a tua palavra, Pai. Que ele possa, Pai, estar trazendo neste momento, Pai, para os nossos corações, Pai, assim a palavra vida do Senhor, Pai, e que possamos, ó Pai, abrir, Pai, os nossos ouvidos, Pai, e os nossos corações possam estar receptíveis à sua palavra, o seu agir, Pai. E eu creio, Pai, que vidas, Pai, vão sair daqui hoje, Pai, impactadas pela tua palavra, Pai. Assim eu oro, te peço e te agradeço, Pai, em nome do Senhor. Amém. Graça e paz para todos vocês nessa noite. Amém. Eu estava ali com o Pedro do lado, meu filho, é um brigueiro. O Pedro pergunta, tem dinheiro? Meu filho, não sei, filho, tem que olhar na carteira. Tem que ter alguma coisa para colocar lá na frente de qualquer jeito. Não tem, cadê o cartão? Procura a máquina, ele vai atrás da máquina. Tem que colocar alguma coisa, né? Então, assim, é tão bom quando as crianças aprendem a dar. E nós sabemos que melhor é dar do que receber, amém, irmãos? Então, é de pequeno que a gente aprende. É de pequeno que a gente vai entendendo da parte de Deus o que é importante para a nossa vida. E eu louvo a Deus por esse princípio que eu tenho certeza que o Senhor já está semeando no coração do Pedro e de muitas outras crianças, dos quais nós já praticamos, para a glória de Deus. Amém? Estou muito feliz essa noite, estar aqui compartilhando com vocês essa palavra. Eu quero ser breve, não vou me demorar, mas eu queria, antes da gente ter a palavra, eu queria trazer aqui meus agradecimentos. Ontem, irmãos, eu completei meio século. Brincadeira, né? Meio século é muita coisa. E a gente sempre acha que vai demorar muito para chegar. Hoje mostraram uma foto ali, me arrebentaram aquela foto ali, né? Não bota de novo não, pelo amor de Deus. Botaram uma foto ali, irmãos, eu tinha cabelo, tudo, entendeu? Aquelas coisas, né? E aí, engraçado, quando a gente é bem jovem, a gente acha que vai demorar muito. Aí os jovens aí, você que está me ouvindo, você está achando que vai demorar muito. Você está achando que você tem muito tempo. E a gente acha, quando a gente é jovem, a gente acha que realmente vai demorar a passar muito. Quando você pisca os olhos, já chegou. Primeiro que você é adolescente, você fica ansioso para completar 18 anos.
para poder ganhar independência. E aí você mal sabe que depois que você começa a trabalhar, não para mais. Vai ter que trabalhar até o fim. E agora, então, com essa reforma aí, só Deus sabe se você vai aposentar, né? Então, aí a gente depois sonha em casar. E aí quer casar, tá certo, porque a família é um projeto de Deus, amém? Você sonha em casar como eu sonhei, e aí vem os filhos, aumentam a responsabilidade, é bênção os filhos, mas aumenta a sua responsabilidade. E aí, quando você pisca os olhos, você vai ver, você já tem meio século, como eu. Tudo passa rápido. A Bíblia fala disso. São vários os lugares da Bíblia onde descreve a rapidez como o tempo ele passa. Mas eu quero aqui agradecer a minha família, Cleusia, o Pedro, a Ana, as crianças, que ali juntamente comigo ali a gente forma um time. A gente tem alguns probleminhas, mas Deus tem sido fiel conosco, como toda família tem, né? E tem sido uma bênção, nós temos crescido. Quero agradecer os meus irmãos, minhas irmãs, a boa parte deles não estão aqui, mas Deus sabe, cada um deles me ajuda, tem sido um suporte para mim da maneira como eles conseguem e fazem. Então, todos vocês são uma bênção na minha vida. Eu quero louvar a Deus também por essa igreja. Aqui eu praticamente nasci, e aqui minha mãe me criou, com meu pai, eles já partiram, estão lá na glória, como diz a pastora Vilma, estão tomando chazinho da árvore lá, e muito em breve eu estarei lá também tomando esse chazinho, amém? Se você ainda não tem essa certeza, se você não tem o seu passaporte carimbado para tomar o chazinho da árvore da vida lá no céu, você pode adquirir esse convite, ele é gratuito. A Bíblia diz que é só você confessar Jesus no seu coração e você crer, você recebe esse convite para tomar esse chazinho. Quem não veio de manhã não está entendendo nada, né? Mas está lá em Apocalipse capítulo 22, você pode ler lá, depois o bispo pode dar uma explicação melhor. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, por essa igreja, né? Quantos irmãos aí têm me abençoado? Eu agora, com o carro está na oficina, então de vez em quando, Rodrigo, vai um, vai outro, tem sempre um para me dar uma carona, o Delcio, então, coitado, para lá e para cá, né? Me ajudando, e eu agradeço muito as bênçãos que Deus tem derramado através da vida de vocês na minha vida. Muito obrigado, que Deus me conserve com saúde. Eu quero estar aqui ainda muito tempo com vocês, compartilhando muitas bênçãos do que Deus vai fazer na vida de vocês. Amém? Eu creio nisso em nome de Jesus. Agora eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Está no livro de Marcos, você pode abrir a sua Bíblia. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou responder a pergunta que o bispo me fez ontem. Não deu tempo de responder rápido, porque ele estava falando comigo e fazendo algumas coisas. Ele me perguntou qual é a sensação de chegar aos 50 anos, né? E eu disse para ele, a sensação é que a gente precisa escolher muito bem onde vamos investir o nosso tempo. A sensação é que o tempo ele é preciosíssimo, que você não pode mais gastar o seu tempo. Eu queria que, se eu não estivesse gravando, eu ia dar alguns exemplos daquilo que você não pode gastar o seu tempo, mas eu não vou falar, né? Porque essas coisas podem ir aí para o ar, para o YouTube, eu não vou falar. Mas tem algumas coisas que você não pode gastar o seu tempo, irmãos. Não façam isso. Não espere chegar a 50 anos para você despertar para isso. Você que está mais jovem, aproveite o seu tempo para fazer coisas boas. Amém? Aproveite o seu tempo para amar a sua família, para estar com eles. Ontem eu acho que foi o presbítero Wagner, me mandou um vídeo, mas que videozinho bacana. Depois manda para a galera toda aí, Wagner, que é uma benção aquele vídeo, irmãos. Um bichinho do desenho. E ele queria falar com todo mundo dentro do trem, do metrô, sei lá o que era. Mas só que estava todo mundo agarrado no celular. E ninguém dava atenção para ele. Aí ele esbarrava em um, o outro dava um chute, fazia uma cara feia para ele. E o bichinho ia para um lado, ia para o outro, um desespero danado. Aí umas cenas interessantes, a menina estava sentada assim, numa mesa de bar com um rapaz, só que ela achou, de repente o rapaz
Não era o que ela agradava, ficou feio. Aí ela puxava assim, igual um tablet. Opa, esse é bacana. Ela dava um clique, daqui a pouquinho aparecia aqui o que ela queria. Ou seja, as pessoas, elas estão igual fast food, né? Então assim, não tem valor mais. Então, dê valor ao que realmente tem valor. São pessoas. Não, a tecnologia ela é boa, mas ela é um suporte para nós. Amém, queridos? Valorize as pessoas, principalmente aquelas que estão próximas a você. Gaste, invista tempo nisso. Não espere passar o teu tempo para depois você ficar arrependido e dizer, poxa, por que eu não fiz isso? Gaste o seu tempo com coisas boas, que certamente você será recompensado. Amém? E a segunda coisa, segunda resposta para o bispo, é nunca deixe de sonhar. Você tem que sonhar sempre, irmãos. O sonho é o combustível da vida. Diga comigo, sonho é o combustível para a gente viver. Se você deixar de sonhar, você vai paralisar. Não deixe de sonhar. Ah, pastor, mas eu estou doente. Não importa, sonhe. Deus pode mudar o seu quadro. Ah, pastor, eu não tenho mais esperança, meu casamento acabou. Sonhe, Deus pode reverter a situação. Amém? Ah, pastor, eu não tenho mais jeito. O meu filho, eu acho que ele não tem mais jeito. Ele se afundou de tal maneira nos vícios. Nada é impossível para Deus. Sonhe, olhe para o seu filho. Lembra do bispo Salomão contando aqui? Que ele chegava em casa bêbado, endemoniado, todo ruim. E a sua mãe, em vez de recebê-lo com uma portada na cara, a mãe dele o recebia assim: entra, profeta do Senhor. Irmãos, isso é uma visão além do alcance. Amém? Isso é uma visão como da águia. A mãe dele estava vendo além do que os olhos carnais podem ver. Você olha para uma pessoa bêbada, se você for lá fora, você vai olhar para uma pessoa, está lá moribunda, toda arrebentada, você vai falar assim, nossa, esse cara não serve para mais nada, acabou, o cara todo arrebentado. Mas Deus não olha assim para ninguém. Deus olha para o ser humano e Ele diz assim, eu posso mudar a sua história. Deus pode fazer isso, querido. Nada é impossível para Ele. Diga comigo, nada é impossível para Deus. Vamos à palavra. Marcos 2, verso 1, diz assim, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra, Jesus anunciava. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Amém? O próprio relato da palavra por si só
é tremendo, amém, irmãos? O que Jesus fazia era incontestável. Tem uma frase que todos nós conhecemos que diz: contra fatos não há... Vamos lá, gente, contra fatos não há argumentos, não é verdade? Eu posso contar para vocês aqui um monte de história da minha vida, mas se você não estava lá comigo, se você não sabe nada da minha vida, não conhece as pessoas que se relacionam comigo, você vai ter um pouco de dificuldade. Será que esse pastor está falando a verdade? Talvez você vai botar um pontinho de interrogação nas coisas que eu estou dizendo. Mas o que Jesus faz aqui deixa claro e nítido quem ele era. Ele era o Filho de Deus, verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Quanto a tais fatos, ninguém podia argumentar. Os escribas estavam ali, por ora, no seu coração, dizendo: o que é isso? Quem é ele para perdoar pecado? Quem é esse homem que se diz filho de Davi para perdoar pecados? E Jesus, conhecendo-lhes o coração, dizia: o que é mais fácil dizer para esse paralítico? Estão perdoados os seus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leito e anda? Para Jesus, e a Bíblia diz isso, que ele passou boa parte da sua infância, ele se criou em Nazaré, mas a Bíblia diz que depois ele se muda para Cafarnaum, e ali boa parte do ministério de Jesus é desenvolvido nas regiões e nas proximidades. E a Bíblia afirma para nós que depois de algum dia, Jesus ele entra novamente em Cafarnaum. A mensagem, a notícia de que Jesus estava ali causou um tremendo frisson, causou um alvoroço muito grande no meio do povo. Gente, Jesus estava começando o ministério, mas já era grande o impacto que as obras de Deus na vida daquele homem, o Santo de Israel, já era percebido no meio do povo, e todos queriam estar perto dele, até aqueles que queriam lá averiguar o que estava acontecendo, como os escribas, queriam ver de perto, queriam ouvir a Jesus, queriam ver. Irmãos, pense comigo, se Jesus vivesse hoje aqui, se você ouvisse que alguém punha a mão sobre um paralítico e ele ficava curado, se você ouvisse que alguém dissesse a um surdo e mudo e ele começasse a falar na mesma hora, rapidamente a fama dessa pessoa iria correr. Logicamente Jesus não estava interessado em fama, mas ele estava interessado em estabelecer o reino de Deus. Mas a Bíblia diz para nós que afluía grande multidão em torno de Jesus. E ali naquela casa, nós não sabemos detalhes daquela casa, mas a Bíblia descreve para nós que não tinha espaço para ninguém mais. Estava simplesmente entupido. Todos estavam ali ávidos para ouvir Jesus. E o texto fala que Jesus estava fazendo, ensinando a palavra para ele. A presença de Jesus atraiu as pessoas. Seu amor, sua palavra, seu olhar, aquele olhar de Jesus cheio de amor, olhando aquelas pessoas e ensinando a elas a respeito do reino de Deus. As pessoas eram atraídas, era como um imã. Quando você pega um imã e coloca perto de um ferro, de um prego, qualquer coisa, esse objeto é logo atraído, porque existe um campo magnético que atrai os metais. Jesus possuía isso, era inegável, não tinha como negar. Por onde esse homem passava, ainda que houvesse hostilidade por parte de alguns dos grandes homens da lei, mas a multidão, ela não se contia, porque havia uma sede imensa, havia um desejo muito grande
por conhecer as palavras que aquele homem de Nazaré, aquele homem que nasceu em Belém, se criou em Nazaré e agora em Cafarnaum, anunciava o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. A casa estava entupida. Agora pense comigo, olha que calor, gente. O clima daquele lugar era um calor, muito calor. Diga-se de passagem, esse janeiro agora que passou foi terrível, não foi, irmãos? Foi terrível. Quem trabalha, né, como eu, blusa de manga comprida, capacete, óculos, bota, e não é blusa fresquinha assim, né? Igual eu ganhei essa aqui de presente, né, do Marcos. Não é uma Dudalina dessa aqui que eu ganhei de presente, não, irmãos. É um Nomex. Já viu falar em Nomex? Ele é altamente resistente à caloria e a chamas. E a gente anda com aquela roupa e era um calor tremendo. Você andando no sol com aquela roupa, você parece que tem um forninho debaixo dos braços. Você fica com um forninho ali, o tempo todo te aquecendo. Agora você imagina, lá na região de Cafarnaum, aquela região quase toda desértica, um calor absurdo, a casa cheia. Você acha que tinha água para todo mundo? Fala para mim. Certamente não tinha, irmãos. Não deveria ter água para todo mundo. Geladeira, nem pensar. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Um calor imenso, mas ninguém arredava pé dali. Aquelas pessoas suadas. Você já esteve no lugar com todo mundo suado junto? Fala a verdade. Você já pegou trem, igual a mim pegava um trem 6 horas da manhã. Irmãos, quando dava 7 horas, já tinha escorrido alguns suores, né? Irmãos, a brincadeira não tinha todo tipo de perfume, né? Para não dizer outra coisa. Todo tipo, uma mistura, uma coisa de louco. E a gente ali apertadinho, o que nos restava era curtir aquele cheiro que a gente já não sabia mais o que era. E agora vocês imaginam nessa casa, irmãos, o calor que estava naquele lugar. Imagina a temperatura, o suor. Mas aquelas pessoas estavam ali, para elas não importava, porque elas queriam ouvir Jesus. Olha que diferença, nós estamos aqui, o arzinho está ali soprando, está gelado aí, está gostoso, irmãos? Pelo menos uns 25 graus está aqui dentro, né? Está gostoso, está tranquilo, está confortável, você está sentadinho, né? Eu estou em pé, mas amém. Mas eles estavam, certamente, nem todos estavam sentados, a maioria estavam em pé, mas estavam ali, cheios de sede de Jesus, queriam ouvir Jesus, queriam ouvir o Mestre falar. E a Bíblia diz que Jesus os ensinava, Jesus falava do seu amor para eles. Eu me lembro que nós estávamos aqui nessa igreja e nós convidamos o ministério Apacentar. E esse dia, irmãos, nada deu jeito, os ar-condicionado ligado, tinha tanta gente dentro dessa igreja, tinha gente se empurrando ali pelas portas. E eu falei, gente, não é possível, aumenta, diminui a temperatura, e nada, não tinha nada que fizesse o calor diminuir. Por quê? Porque era muita gente aqui dentro. E o calor era tão intenso, e eu olhava as pessoas suando, o ar-condicionado não dava vazão, porque não está preparado para assim, com a quantidade absurda de gente em pé para tudo quanto era lado, era muita gente. Mas por quê? Naquele lugar estava tão cheio de pessoas assim, porque eles queriam ouvir Jesus. Diga comigo, eu vim aqui hoje para ouvir sobre Jesus. Amém? Esse homem maravilhoso, essa pessoa maravilhosa, que mudou a história de muitas pessoas, que mudou a vida de muitos. E de repente, o discurso de Jesus, ele é interrompido por uma cena diferente, uma cena estranha, irmãos. Você já imaginou, você está numa casa, todo mundo lá, logicamente hoje a maioria das casas não tem só telhado, né? Geralmente tem uma laje, se não tem uma laje, tem para pelo menos um rebaixamento, antes, né? Não é só o telhado. Mas olha que cena, Jesus está ali, e de repente, o telhado abre, e começa a descer um homem,
um paralítico na presença de Jesus. O discurso de Jesus é interrompido pela presença desse homem, desse paralítico, que entra ali e muda a cena, transforma o estudo que Jesus estava dando da palavra em um momento de tremenda glória de Deus manifestada na vida daquele rapaz. Jesus transforma o estudo da palavra num momento de milagre. Amém, queridos? Quando você vem aqui para estudar a palavra de Deus, aprender, Deus pode fazer milagre também na tua vida, amém? Quando você aprende a palavra, você está aprendendo sobre o milagre, e esses milagres começam a entrar dentro do seu coração. Então creia que quando você recebe a palavra, você está aprendendo a palavra, os milagres de Deus estão entrando no seu coração, você está se fortalecendo, e essa cena muda ali naquele instante aquilo que Jesus estava fazendo. De repente, o discurso de Jesus é interrompido e desce ali à sua frente um homem paralítico. Mas quem levou esse homem? Por onde eles entraram? Não tinha lugar para entrar. Lógico, Jesus está vendo que o teto abriu. Mas quem foi que autorizou mexer nesse telhado? De quem é essa casa? Que negócio doido, né, irmãos? A pessoa chega, não sabe de quem é a casa, mexe no telhado, abre um buraco no telhado. Você já pensou um negócio desse? Se fosse na sua casa, você está lá, ué, o que está acontecendo? De repente abre um buraco no telhado e desce um homem lá na presença de Jesus e muda totalmente aquilo que Jesus estava fazendo. As misericórdias de Jesus eram tão grandes pela vida daquele homem, que ele olha para aquele homem, e Jesus, vendo a fé daqueles amigos, e ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus perdoa o pecado daqueles homens, daquele homem, e Jesus fica sensibilizado com tamanha fé daquelas pessoas que levam aqueles homens. E tem algumas coisas que eu acho interessante nesse texto, e eu quero bem rapidamente compartilhar com você. Primeira coisa, diga comigo assim: todos nós precisamos de alguém que acredite na gente. Irmãos, como é terrível quando ninguém acredita na pessoa. Você acredita em fulano? Eu não, fulano. Ih, rapaz, aquele cara, terrível ele, eu não acredito nele. Mas é tão bom quando você tem alguém que acredita em você, pelo menos um, amém? Acredita em você. E aqueles 4 homens acreditaram que era possível uma transformação na vida daquele paralítico. Todos nós precisamos que alguém acredite em nós. Aqueles amigos acreditavam que o paralítico poderia ser curado. Tem pessoas assim do nosso lado, é o que nos levanta, é o que mantém a nossa estima alta, porque acreditam na gente, acreditam em você. Você tem pelo menos um amigo? Quem tem pelo menos um amigo, levante a mão. Amém. Se você não tem, peça a Jesus que ele vai ser o seu melhor amigo. Se ele já é o seu amigo, mas você precisa de um amigo de corpo e alma, Senhor, eu preciso de alguém, eu preciso de um amigo. Ele vai levantar um amigo para estar contigo, amém? Crê nisso? Mas todos nós precisamos de alguém que acredite em nós. Agora veja, quando André, ele leva o seu irmão, Simão Pedro, na presença de Jesus, isso está no livro de João 1, capítulo 42, João 1, verso 42, quando ele chega na presença de Jesus, quando Pedro chega, Jesus diz: Simão, filho de João, você se chamará Cefas, que quer dizer Pedro ou
Petros, pedra, rocha. Jesus viu defeitos, falhas naquele Simão, mas ele podia ver o Pedro, o Petra, a rocha que esse homem se transformaria depois da crucificação de Jesus. Jesus, quando olha para você, quando olha para mim, ele nos vê transformado, irmãos. Ele olha para você, ele olha para mim, vê as minhas falhas, vê as suas falhas, mas ele diz: eu acredito, há possibilidade, eu posso mudar a vida dele, é possível acontecer grandes mudanças na vida dele. Amém? É assim que Deus olha para você. Ele olha para você e vê, ele acredita nas possibilidades de mudança em alguma coisa na sua vida. Aqueles homens acreditaram que é possível mudar a vida daquele paralítico. Eles não se curvaram diante das dificuldades, e não é possível, nós podemos ajudá-lo. E eu quero abrir um parênteses aqui. Quanto você tem feito para ajudar alguém? Às vezes a gente é tão egocêntrico. Às vezes nós não somos altruístas, ou seja, não pensamos no outro. E a palavra de Deus nos chama à realidade que eu e você precisamos pensar também no outro. Amém, queridos? Então, nós precisamos de alguém que acredite em nós. Deixa eu te dar uma notícia. Tem alguém aqui nessa noite que, ainda que você esteja desacreditado, sem crédito na praça, que ainda que você tenha até um nome de senhor mentirinha, ainda que você tenha um nome de passa para trás, ou seja, você está acostumado a dar muito calote, não importa, há alguém nessa noite aqui que acredita que você pode mudar e ser outro homem. Há alguém nessa noite que olha para você e diz assim: é possível uma mudança, é possível uma transformação, é possível uma cura. Pastor, mas eu não sou viciado em nada, eu não tenho problema nenhum grande. Mas quem sabe você não tem um problema na sua alma? Quem sabe você não tem algo dentro de você que não se resolve? Um trauma, uma dor, algo que você carrega, um ressentimento, que você não se desfaz desse sentimento. Isso corrói você, mas você não admite isso. Mas eu quero dizer nessa noite que há alguém nesse lugar, e você sabe o nome dele, é Jesus de Nazaré. Ele pode mudar, se você se arrepender, se quebrantar na presença dele. Ele muda completamente a direção da sua vida. Ele acredita que é possível. Talvez você diga: pastor, mas eu não tenho ninguém que acredita em mim, de carne e osso. Mas eu vou dizer que tem alguém aqui, em espírito, que ele acredita em você. E você pode mudar, se você se derramar na presença dele. Amém? Jesus olhou para Simão e ele viu Pedro. Jesus olhou para aquele homem que fez grandes declarações, que estaria com Jesus: Senhor, eu estarei contigo, para onde você for, eu estarei contigo. Pedro era um homem de grandes declarações, de amor a Jesus. Mas quando Jesus foi preso, ele negou a Jesus. E ele ficou extremamente frustrado por ter negado a Jesus. Chorou amargamente. Mas Jesus se reencontrou com ele na praia e disse: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro, tu me amas? E Jesus: tu sabes que te amo. Respondia Pedro para Jesus: apacenta, pois, disse Jesus a ele, as minhas ovelhas. Jesus, quando viu Simão Pedro pela primeira vez, ele via o Simão Pedro, o Pedro Rocha, lá na praia. Ele não olhava aquele homem cheio de rompante, que sacou da espada e cortou a orelha daquele soldado romano. Não! Jesus via o Pedro da praia. Quando Jesus te olha, ele te vê melhor.
Ele te ver transformado, te ver sem rancor, com o coração limpo, Ele te ver mudado, com um sorriso nos lábios, um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. É isso que o Senhor te vê. Amém, queridos? Basta se quebrantar, basta se derramar na presença dEle. E a história segue aquele homem na presença de Jesus, graças a esses alguém que se sensibilizaram com a desgraça daquele homem e levaram ele à presença de Jesus. Agora, eu fico fascinado com a disposição desses homens. Deixa eu falar outra coisa para você interessante. Quero que você repita comigo. Diga assim: toda diversidade. Acho que você não entendeu. Toda adversidade gera em si uma possibilidade. Amém, queridos? Você está diante de uma adversidade? Pode ter certeza, no meio da adversidade vai ser gerada uma possibilidade. Os caras chegaram, não tinha jeito, é muita gente. Eu vou te falar, o pessoal também não tinha muita sensibilidade, né? Porque não queria nem saber, gente, o paralítico aqui, ó, deixa a gente passar. Não, a gente quer ouvir Jesus. Às vezes a gente está assim, irmãos. A gente já está cheio, quer encher mais, e tem um paralítico da alma querendo entrar, e a gente está esbarrando um no outro e não deixa. Mas Deus é tão bom, que Ele abre uma possibilidade onde não existe. Amém, queridos? E aqueles caras ali, aqueles homens de fé, eles entenderam que toda adversidade é uma oportunidade para se ver uma possibilidade. Quando você está diante de um problema, eu tenho certeza que todos nós, seres humanos, agimos assim. Nós olhamos o grau daquela dificuldade, gente, mas não vai dar, é muito difícil, nós não vamos conseguir, é muito dinheiro, eu não tenho esse dinheiro todo, como é que vai ser? Calma. Mas a primeira reação é de desistência. É ou não é? Vamos confessar. Sim ou não? É verdade, irmãos. Não deu anti-espiritual, não. É verdade. O primeiro impacto, ele joga a gente para trás. E a gente fica sem saber o que fazer. E agora? Como é que eu resolvo aquilo? Eu não devia ter falado aquilo para aquela pessoa. Agora eu magoei ela. Como que eu vou resolver esse problema? Problemão criado, e agora? Calma, calma. E aí passa aquele primeiro impacto, e você começa a ver as possibilidades diante desse gigante da adversidade que se levantou diante de você. Você começa a ver, sim, mas espera aí, eu posso conseguir fazer assim, eu divido isso em tantas vezes, e eu dou um jeito aqui, eu dou um jeito a colar, e você começa a orar, começa a buscar Deus, uma porta se abre aqui, Deus abre outra porta a colar, e você começa a ver o problema se resolver. Amém, queridos? Mas é preciso ver a possibilidade no meio da adversidade. Abra os seus olhos. Quando se levantarem adversidade diante de você, abra os seus olhos espirituais e diga: Deus, me faz ver uma saída, me faz enxergar, Senhor, aonde não há possibilidade, uma possibilidade para eu passar, para eu sair dessa, me faz ver, Deus. Gente, tem umas histórias que são muito interessantes, né? Eu estava lendo num livro, e um homem chamado Washington Booker, esse cara era escravo. Olha que coisa interessante. Sabe qual era a função dele? Carregar os livros, e ele, por ser negro, ele carregava os livros dos brancos. Olha só, talvez qualquer um de nós ia reclamar muito: puxa vida, que vida miserável,
carregar livros brancos e estudar, e eu nem na porta da escola posso chegar. Que desprezo, que separação. E aquele homem, aquele rapaz, a função dele era essa, carregar os livros. Mas sabe o que ele fazia, irmãos? Olha o que é aproveitar a oportunidade na adversidade. Isso é que ele fazia. Ele era o carregador de livros. Ele aproveitava, e todo o tempo, enquanto carregava o livro, ele ia lendo. Ele ia desfolhando aqueles livros, ia lendo. Ia só absorvendo as informações. E ele foi se enchendo. E ele foi ficando culto, inteligente. E aquele homem estudou. Mais tarde ele se tornou um dos maiores educadores na nação dos Estados Unidos. Aquele que outrora carregara livros para os brancos, agora se tornou um dos maiores educadores. Mas por quê? Porque viu possibilidade diante das adversidades. Irmãos, não parem. Não desista diante do primeiro impacto. Satanás, o papel dele é esse, fazer oposição a mim e a você. Ele vai desanimar a gente de todas as maneiras possíveis. Mas o nosso Deus, a quem servimos, é o Deus que anima, é o Deus que reanima, que fortalece, é o Deus que nos levanta quando nós estamos caídos, amém? É o Deus que nos faz ver a possibilidade diante e no meio das lutas, para a glória dele mesmo, amém, queridos? É isso que Deus faz. Deus, ele muda as circunstâncias, e às vezes a gente pensa, não tem jeito, o que eu vou fazer? Irmãos, Deus sempre abre uma porta. Tinha um cara nos Estados Unidos que ele era uma cidade pequena, que eu não me lembro o nome, e ele tinha uma espécie de uma conveniência. Conveniência já é um termo mais moderno, né? Mas era uma loja, aquelas lojas tem tudo. Então, praticamente todo mundo ali daquela cidadezinha comprava com ele. E essa cidade passou por uma grande modernização, houve um grande investimento. E aí, próximo à sua loja, as máquinas planaram aqueles terrenos todos, e à direita abriu um grande supermercado. À direita abriu um grande, eu falei esquerda, né? Eu falei direita e mandei para lá, né? Não dá, né? E à direita abriu uma loja de revenda enorme. Ele ficou cercado de um mercado gigante e de uma outra loja varejista gigante do outro lado. E ele, com aquela loja que era a única loja daquela cidade, se viu acuado. Mas olha que interessante, aquele homem pegou as suas únicas reservas financeiras, foi numa loja, numa casa que faz esses neon, né, bem bacana, esses adesivos, e ele mandou fazer um adesivo enorme para a sua loja. Agora imagine vocês o que esse homem escreveu nesse adesivo. Ele mandou colocar lá, entrada principal. Irmãos, quem chegava para a loja revenda grande da direita, e quem chegava para o mercado da esquerda, achava que a loja dele era a entrada principal. Ele escreveu lá, entrada principal. Gente, que homem, que inteligência, que coisa interessante. Ele não sucumbiu diante da adversidade, ele falou, há de haver uma possibilidade. E muitas vezes nós que conhecemos a palavra, nós estamos sucumbindo diante dos pequenos problemas que muitas vezes tentam se agigantar diante de nós. Deus quer que você coloque bem grande em neon assim, ó. Eu sou filho do rei. Amém? Eu creio no Deus Todo-Poderoso. Eu creio naquele que disse, para Deus não há, vamos dizer todos juntos, para Deus não há impossível. Para encerrarmos, há uma força dentro de você, que só poderá ser descoberta diante das adversidades.
Queridos, todos nós queremos contar testemunho, né? A Ingrid vem aqui, pastora Ingrid, conta. Agora fala, Ingrid. Fala para eles, como você já falou várias vezes, como é estar lá trocando sangue. Irmãos, no meio da batalha, não é fácil. Não é uma coisa simples. Não é. Mas eu quero dizer para você que é lá no meio da batalha que Deus, Ele vai suscitar dentro de você uma força que nem você mesmo sabe que tem. Mas você só vai entender, só vai conhecer essa força quando você passar na batalha. Se você ficar só de espectador, não vai conhecer o melhor que tem dentro de você. É por isso que Deus forja a gente na batalha. Você sabe como os metais, as peças são testadas? Para ela vir para o comércio, elas são levadas para o laboratório, são submetidas a grandes testes de capacidades, para que elas possam resistir. E quando o fabricante diz essa peça, ela aguenta tantas toneladas. Por exemplo, essa caixa de som está sendo suportada por correntes. Eu não lembro mais, acho que cada caixa dessa aqui pesa 40 quilos. São 4 caixas, né? 4 vezes 4, 16, são 160 quilos. Não é pouco peso, com mais as outras coisas, uns 180 quilos. Quando a gente foi colocar essas caixas, né, eu perguntei para o Neto, essas correntes aguentam, cara? Não, pastor, isso aguenta 1,5 toneladas. Então o fabricante, ele coloca lá, olha, essa corrente, ela suporta 1,5 toneladas, 1,5 toneladas, porque ela foi submetida a teste. Queridos, o seu melhor, a sua melhor força, ela só será conhecida, você só usará esse potencial quando você for forjado e passar na adversidade. Amém? Eu sei que ninguém quer passar por isso, mas se você quer entender o melhor de Deus, muitas vezes passa por essa adversidade. Esses homens, eles não olharam para a impossibilidade, eles olharam para a possibilidade, e eles subiram naquele telhado e desceram aquele homem, e Jesus realizou na vida daquele paralítico um grande milagre. Amém? Quantos precisam de um milagre? Não importa se é físico, se é emocional, se é espiritual, se é financeiro, não importa. Se você precisa de um milagre, levante a sua mão. Diga comigo, Senhor, eu preciso de um milagre. Há grandes gigantes à minha frente, mas eu creio e eu quero enxergar nessa noite, em nome de Jesus, uma possibilidade através do Senhor de sair dessa situação. Pai, em nome de Jesus, faz na minha vida, transforma minha mente nessa noite para a glória do teu nome. Fique de pé comigo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se você crê que as misericórdias de Deus estão aqui, que Deus pode fazer muito mais, se você crê que diante das impossibilidades que se levantam para você, Deus quer te fazer enxergar uma possibilidade. Eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. Eu verdadeiramente não vou me demorar nesse convite, mas se você nessa noite precisa enxergar uma possibilidade, sai do seu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus. Não importa que tipo de problema, não importa que tipo de situação, nessa noite o Senhor quer olhar para você, dizer assim: filho, eu quero te fazer ver uma possibilidade diante desse gigante que se levanta na tua presença. Se você nessa noite, você quer, Deus vai fazer um caminho onde não há.
Deus vai mover os céus e a terra, se preciso for, por tua causa. A gente pode cantar aquela canção? Deus fará um caminho para você. Não conhece? Acho que tem a letra aí, não tem não? Eu vou tocar? Amém. Vamos lá. Isso aí. Vou tocar então. Então vamos lá. Você me ajuda aqui cantando. Amém, queridos? Sai do teu lugar se você vê uma possibilidade. Se você quer fazer como aquele homem que viu 2 gigantes se levantarem ao seu lado, diga assim: mas eu não vou me curvar. Eu não vou me curvar. Eu vou erguer a minha placa de neon, dizendo assim: eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém? Vamos adorar o Senhor. Deus fará o caminho para você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite findará, o seu dia chegará, o milagre que você espera. Comigo. Deus fará o caminho para você. Mais uma vez. Deus fará o caminho para você. Deus fará o caminho para você. Glória a Deus. É isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Onde não há possibilidade, Ele quer fazer uma possibilidade. Quando Israel cercado estava, o que Deus fez? Ele abriu o mar. Ele disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Sabe o que Deus disse para você nessa noite? Marche. Marche. Vai em frente. Vai em frente, não olha para o inimigo não. Quando você chegar bem pertinho, Deus vai derrubar ele. Você se tornará vitorioso em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Te bendizemos porque Tu és grande e poderoso. E não há Deus como Tu, não há outro. Não se compara, não há Deus que se compare a Ti. Os céus na terra, não há outro como Tu, Senhor. E nessa noite, nós Te glorificamos nesse lugar. Nós Te engrandecemos porque Tu reinas para sempre. E nós Te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, ó Deus, Tu abras uma possibilidade, Senhor, diante dos meus irmãos, todos aqueles que estão aqui à frente, que estão enfrentando algum tipo de adversidade, não importa a origem, não importa
permitido ver o quanto Deus ainda tem de melhor para você. E você tem sucumbido. Mas em nome de Jesus, eu repreendo toda seta, todo dardo do inimigo nessa hora. Em nome de Jesus, caia por terra todo levante do inimigo, todo dardo inflamado, todo ataque nas famílias, no corpo, na alma, na mente, no coração. Nós repreendemos em nome de Jesus. Restaura as casas, os filhos, restaura os casamentos, Pai. Em nome de Jesus. Abre portas, Pai, de trabalho. Diante das impossibilidades, abre as portas que só o Senhor pode abrir. Nós entregamos tudo nas tuas mãos. Porque tu és maravilhoso. E eu glorifico o teu nome nessa noite. Porque o Senhor vai fazer grandes coisas na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. E glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Diga assim, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, eu recebo os teus olhos espirituais para ver a possibilidade diante da adversidade. Em nome de Jesus. Abraça no momento 3 pessoas aí. E volte para o seu lugar. Certeza que Deus fará um caminho onde não existiu. Glória a Deus.
seja